Depois de 30 minutos... Voltou. Então vamos lá. Homenagem à avó. Vamos falar Zuzu, novamente. com o Abrão Weintraub, que está aqui com a gente. Zuzu, pode convidar. Aí, ó, já está ele aí. Ó. Fala, Weintraub, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Pânico. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito gentil de vocês aí. Como é que tá? O som tá tudo bem? Tá beleza, tá ótimo. Perfeito. Tivemos só uma queda aí, mas tá tudo tranquilo. Quem vai fazer a primeira pergunta? Eu posso chegar rasgando? Pois não, Albeta. Vou chegar rasgando, hein, Abrão? Só quero saber o seguinte, candidato governador de São Paulo, que estão perguntando aqui, o senhor é candidato a governador de São Paulo ano que vem ou não? Sim ou não? E sem devaneios, ele responda direto. O professor Vila. É o Boca de Esgoto? Você tá imitando o Boca de Esgoto aí, pô? Dizem que só a distância, que parece que ele frequenta rodízio de cocô, né? Pra ter aquele Putz, ela vida, velho. Que é isso? Agora você já fez essa gracinha. Eu não sei, assim, eu tenho os meus... Eu não tenho ficha criminal nenhuma, eu não tenho nenhum crime, eu tenho os meus direitos políticos. Não tenho ninguém na política, na família, nunca tive ninguém, é uma coisa totalmente nova. O meu jeitão não é de político, eu sou um cara bateu, levou, muito transparente, muito direto. Acabei de dar uma demonstração aqui, né? Mas eu acredito que se as pessoas não se mobilizarem, a gente vai perder o país, vai perder mesmo, não vai perder mais ou menos, a gente vai perder o país, assim, completamente. E eu realmente acho que o Brasil é um país que vale a pena se lutar por ele. O que a gente está vendo ontem nas manifestações, eu até soltei um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre essas, entre aspas, manifestações. É a mesma coisa que a gente viu em vários países da América Latina, inclusive alguns que já foram para o buraco. Que a gente já não tem mais liberdade nesses países. Outros estão a caminho de ir para o buraco. Você tem 16 igrejas sendo queimadas num país pequeno da América Latina, várias estações de metrô explodindo. Está lá no vídeo, lá, explico no detalhe. Eu acredito que se a população, nós cidadãos, classe média, não nos mobilizarmos para lutar contra todo esse mecanismo, o Brasil vai seguir pelo mesmo caminho. O papel que eu vou desempenhar, francamente falando, ele não é tão relevante. A minha origem é de classe média, eu tive sucesso no mercado financeiro e hoje eu tenho um patrimônio que me permite, se o Brasil se estabilizar, levar uma vida muito confortável. Então, para mim, nem me interessava ter entrado nessa bagunça toda, aí, nessa briga horrorosa. Eu preferia poder ir para minha casa lá na praia, eu tenho um apartamento na praia, andar sossegadamente pela praia. Né? Tenho um apartamento na Riviera, adoro ir para lá. Eu tenho uma casa num condomínio fechado, bom, adoro passear. Infelizmente, eu preferia levar minha vida de Abrão Weintraub, esse nome impronunciável, que parece uma estação de rádio, né? Tem mais consoante que vogal. Wi-Fi. Agora, se for o caso, você topa continuar sendo militante? Topa. Professor que vai fazer uns vídeos aqui de fora, colocar no canal, descendo o sarrafo? Sim. Parlamentar? Depende, pode ser. Governador? Pode ser, não tem problema nenhum, tem tanto boquirroto que foi, pô. Agora, falar que para mim é bom, é legal, do ponto de vista econômico, desastre. Porque o que eu gasto com advogado não vai pagar as contas. Do ponto de vista familiar, é muito ruim. Meus filhos foram ameaçados de morte, pô, mais de uma vez. Do ponto de vista emocional, a família fica sensível quando vê um monte de mentiras sendo ditas na mídia. O que me atrai, eu não vou negar, eu gosto de uma briga. Eu tenho essa pequena tendência de gostar quando eu acho que o outro lado está errado e não tem ninguém fazendo, enfrentando e falando os caras. Nisso, então, e falando nisso, Weintraub, tudo bem? Sammy, aqui... Deus depende. Meu nome foi lançado pela militância, não sou filiado a partido nenhum, é mentira que eu sou filiado, não sou filiado a partido nenhum. Nunca falei que ia ser, também não vou negar. Se tiver oportunidade, por que não? E para quê? Eu nem sei para quê ainda. Weintraub, Sammy aqui, colega economista. Eu acompanho o seu Twitter, eu já faz tempo, e acho que foi na semana passada, você tweetou que estava livre de um processo de vez do STF, depois eles parece que tem um outro. Como que está essa situação? E eu acredito que foi isso que você acabou também deixando o Ministério, se puder resumir, porque tem muito ruído e muita informação, e o sistema, como você sabe, nem sempre é transparente para a população. Então, nada melhor que você explicar nas suas palavras. Obrigado. Foram 180 processos que eu levei, todos eles relacionados a declarações,
corte de verba para um ou outro instituto, ou na época do contingenciamento, todos eles praticamente acabaram. Teve um de racismo que eu estava reclamando da compra dos respiradores por um preço 10 vezes mais alto que um certo país tinha à disposição para vender, mas estava arrancando couro. E aí eu fiz lá um tweet, o juiz Celso de Mello me abriu um processo contra mim de racismo, e o juiz nem me mandou eu ser citado, não fui citado pela televisão, que é um absurdo, não teve oficial de justiça e tal. Eu fui lá, expliquei à Polícia Federal, teve até aquela cena de eu sendo carregado pela população lá na saída, que para mim era uma coisa totalmente nova. E esse processo foi para a primeira instância, quando eu deixei de ser ministro, chegou lá, a polícia falou aqui não tem nada, o Ministério Público falou aqui não tem nada, e o juiz concursado de primeira instância mandou arquivar. Então, assim, sobrou o quê? Sobrou o que está no STF só. E aqui uma posição pessoal do Abraão, minha. Eu não quero nunca mais ter foro privilegiado, para mim é uma porcaria. Para mim, toda vez que eu entro lá no STF, eu me dou mal, eu não tenho nada a esconder, eu quero um juiz concursado, primeira instância, eu quero ser julgado como todo mundo no Brasil, por um juiz concursado, eu não quero foro especial, eu não faço nada de errado, talvez por isso que eu me dê mal, né? Talvez por isso, quando eu vou pro STF, eles estão acostumados ao outro lado, né? Daí eu me rasguei lá. Sobrou esse processo, ou coisas relacionadas a crime contra a segurança nacional. Então teve essa reunião, que era uma reunião fechada, eu não sabia que estava sendo gravado, estava falando para os outros ministros e para o presidente, e aí saiu aquela declaração minha ali, falando que eu, por mim, botava, né? E eu estava falando para os ministros, aquilo lá tá... Se você pegar os 4 minutos que eu falei, você vai ver que eu estava mais brigando com os ministros do que qualquer outra coisa. Estava falando, pô, gente, vamos lá, né? O presidente foi eleito, a gente ganhou essa eleição para mudar, para enfrentar. E aí vazou aquele lá... Eu, por mim, botava vagabundo na cadeia, começando pelo STF, e isso foi tido como uma ameaça à segurança nacional, como se eu fosse explodir o STF, jogar uma bomba lá. Mas, pô, eu não tenho uma passagem em nenhum lugar na minha vida. Eu tenho quase 50 anos, eu sou zerado. Não tenho nada de problema. Violência. Aí me colocaram nisso daí. O problema qual é? O meu advogado que cuida disso também tem no meu YouTube ele falando. Inclusive, eu estou pensando em gravar um videozinho explicando os detalhes, porque é tão absurdo. Ele não teve acesso aos autos. Então, eu nem consigo saber do processo que foi aberto por um juiz do STF, porque os juízes se sentiram ameaçados e eles estão investigando. Eu estou sendo investigado, mas eu não sei nem do quê. Tudo isso é uma suposição. Eu sei que é o crime contra a segurança nacional. Ele mandou o pedido para ter acesso aos autos várias vezes, protocolou isso. Aí, a primeira vez falou que o processo estava na mão do Alexandre de Moraes, no gabinete dele, então não dava. Daí ele mandou de novo, pediu de novo. Eu acho que uma das vezes nem responderam os e-mails. Eu vou gravar um videozinho no YouTube explicando os detalhes. Mas, evidentemente, o Estado Democrático de Direito, essa frase ridícula que é repetida, Estado Democrático de Direito. Quando você escutar isso, encosta a bunda na parede, porque tá vindo coisa ruim, entendeu? É horroroso, Estado Democrático de Direito. Eu não tenho regras básicas de uma meia ditadura. Eu acho que nem numa meia ditadura eu teria acesso ao inquérito, né? Muito bem. Respondido tudo? Eu tenho uma coisa só, uma coisa só que está pendente, é o STF com aquela frase minha, o resto eu tô limpo. Abriram agora, o Ministério Público abriu, uma procuradora abriu uma investigação contra mim, nem sei os termos, tu que é o advogado, meu irmão que é o advogado, por improbidade administrativa. Eu estava lendo o jornal, aí eu vi lá, vai entrar uma improbidade administrativa. Eu sou um cidadão comum, quando eu vejo improbidade administrativa, eu penso em roubo. Tá falando, não sou ladrão? Que porcaria é essa? Ela abriu improbidade porque eu fui improbo quando falei que tinha droga nas universidades. E isso gerou um dano para a imagem das universidades, porque isso, não é que ela não falou que não era verdade, que é um exagero, que não tem um problema tão grande assim, de drogas na universidade. E aí eu estou com esses dois processos. O primeiro depende dos ministros do STF, principalmente do Alexandre de Moraes, e o segundo
Eu acho que eu estou muito tranquilo porque está na justiça comum. Eu acho que está na justiça comum, então esse daí eu estou muito tranquilo. Eu confio na justiça dos juízes concursados. Muito bem, eu vou pedir para fazer um break rapidinho. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Panflix para todo o Brasil, pela Rede Jovem Pan. Abraham Weintraub está conversando com a gente. Estamos falando aqui, ele foi ex-ministro, né? Foi ex-ministro da Educação e agora ele está nos Estados Unidos. Ele vai voltar, direto ao ponto. Exatamente. Então o Weintraub está aqui conversando com a gente. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Weintraub. O Bolsonaro, ele foi eleito por uma galera que queria realmente mudança, tal, prometeu as reformas e essas reformas, elas acabaram não acontecendo. Ou a gente teve uma pandemia aí no meio, tal, não sei o quê, e veio um grande inimigo e você sabe que quando o povo está com medo, os próprios direitos civis da gente ficam meio esquisito, que nem a gente está agora, né? Tem uma coisa lá, o cara tira e você acaba fazendo tudo. Quando você vai viajar, você percebe isso. Você tem medo das coisas. E a gente acabou não tendo as reformas. Você acha que elas virão? Você acha que a gente vai ter pelo menos alguma coisa aí, mudar nessa reforma, na tributária, na administrativa? Você acha que vai ter alguma mudança? Porque parece que já está 2022, essa CPI aí estão só discutindo política, a gente vê que vai um assunto, volta o assunto, vai para política, vai para 22. Você tem alguma esperança nisso ou alguma perspectiva nisso? As reformas que saíram, veja, o plano de governo do presidente saiu do computador que eu estou usando aqui para falar com vocês. Eu e meu irmão, a gente estava muito envolvido com a reforma da Previdência. Ela foi, fiscalmente, ela saiu muito íntegra. O Arthur, o responsável, tocou lá, teve apoio do Paulo Guedes, teve apoio das pessoas, mas ela perdeu duas coisas que a gente queria ter feito. A reforma da Previdência, que eram as contas com isenção tributária para a classe média poder investir sem pagar imposto, como os ricos fazem, essa seria, derrubaram. E o segundo, porque isso ia atrapalhar os fundos de investimento dos bancos e atrapalhar também os fundos de pensão, que o pessoal ali de Brasília adora, um fundo de pensão. Então isso daí não passou. A segunda coisa que não passou chamava aposentadoria fásica, que era basicamente o auxílio emergencial que a gente está vendo. Isso é, você contribuiu 15 anos para a aposentadoria, teve um perrengue na vida, bateu. Se está desempregado, está mal. E você vai lá e consegue um pedaço do salário, da sua contribuição, antecipadamente durante um período que sairia da sua conta de aposentadoria. Essas duas coisas caíram, né? Infelizmente. Mas da parte fiscal, o ganho foi muito grande. No horizonte de 10 anos, conseguimos economizar R$1 trilhão e no horizonte de 20 anos são 4 trilhões. O mercado financeiro, ele traz a valor presente o fluxo futuro com uma taxa de desconto. Simplificar. Mercado financeiro, as pessoas viram essa conta e graças a essa conta, vendo que o Brasil é solvente no longo prazo, ficaram tranquilos para o Brasil poder atravessar o primeiro, segundo ano, mesmo com essa pandemia rolando a dívida. A gente já estava com problema de rolagem no final do governo Temer e no começo do presidente Bolsonaro, dada a incerteza. Quando no primeiro dia foi enviada a reforma, o mercado todo ficou surpreso. Inclusive, até a própria Miriam Leitão falou, pô, a reforma é boa, nossa, que maravilha, porque a gente escondeu. E aí eu vou falar por que eu tô... A outra reforma que eu acho importante, que a gente também estava muito envolvido, era com a independência do Banco Central, que foi resgatada pelo plano de governo do presidente Bolsonaro. São duas coisas importantes. Aí eu vou falar o que aconteceu com as outras duas. Para a Previdência, eu e o Arthur, a gente ficou estudando. Desde 94, estava se tentando passar uma reforma da Previdência. E por que deu errado? Aonde estava errado? A primeira coisa, você não pode mostrar a reforma, porque parece aquele desenho da Cinderela. A Cinderela pega, faz o vestido todo bonito, e aí aparece um bando de gente interesseira, complicada, e vai lá e começa a falar mal, destruir, arrancar pedaço. Então, quando a gente revelou a reforma só na última hora, no dia 1º de janeiro, eles tiveram pouco tempo para tirar as partes principais. O que eles tiraram foi mesmo as contas individuais e também porque o lobby dos fundos de pensão e o lobby dos bancos foi grande. E a outra que eles tiraram foi esse auxílio emergencial, que seria uma aposentadoria fásica.
que acontece? Respondendo objetivamente, né? Na tributária, o time responsável, ele não teve a mesma estratégia, então ela chegou meio cambaleante. Eles deixavam transparecer, passava uma ideia, passava outra, sofria muitos ataques. Então, o que aconteceu foi que a reforma tributária não foi enviada no dia 1º. Você tem que enviar as reformas no dia 1º, no dia 2, no primeiro mês. Passou isso, o timing vai se perdendo mesmo, fica ruim. E não tinha uma estratégia tão clara assim. Na administrativa, menos ainda. Então, eu não sei se vai passar ou não. Eu acho que o cenário está muito tumultuado. Eu espero que a gente tenha uma boa reforma tributária, porque o sistema tributário no Brasil é péssimo, é horroroso. E a reforma administrativa, eu acho que você tem que fazer uma reforma que seja boa, mas sem punir ou acabar com a estabilidade dos bons funcionários públicos. Por quê? Porque se for para simplesmente acabar com a estabilidade e permitir o outro indicar, vai ficar pior ainda, né? Porque o político lá vai querer indicar a turma da patota deles, né? Ô, ministro, posso fazer... Não falando do governo Bolsonaro, falando nos próximos, né? Então, ou nos governadores. E reforma tributária tem uma grande preocupação, que é onde os lobbies das empresas entram no Congresso. Então, manda a reforma. Aí começa, não, vamos fazer uma isenção aqui, vamos tirar um peso dali, vamos. E o pessoal ali com os lobbies recebe muita verba, enfim, é como muito parlamentar fica rico. Assim como isenção tributária de empresa, não, precisamos ter isenção tributária. O governo do estado do estado lá do, não vou falar o nome para evitar polêmica, mas de um estado qualquer faz uma isenção tributária de 50% sobre o ICMS durante 40 anos. Você pode ver, essa empresa que está recebendo essa isenção tributária continuamente contribui para a campanha do político que está dando a isenção tributária. Continuamente contrata gente ligada a esse político para trabalhar como empresário, como consultor ou no conselho da empresa. Então a gente precisava fazer uma reforma tributária que limpasse toda essa lambança. Brasília é muito pior do que vocês possam imaginar. Minha origem é classe média, deixei de ser classe média, não vou negar. Mas minha origem, não sou bilhardário, mas eu pude me dedicar. Mas assim, a minha origem é classe média. E, andava de ônibus, metrô, ainda ando, não tem problema nenhum. Mas o que acontece? Isso choca. Quando a nossa família não é política, quando a gente está mais distante, você fica chocado quando você vê muito pior do que passam para a gente. A estrutura, o mecanismo é muito mais podre do que passam pra gente. Posso fazer uma pergunta aqui? Indo lá na época do senhor ministro aí, são 3 perguntas bem rápidas. Eu queria saber se... 3 perguntas? Mas em 10 segundos, eu não vou demorar aqui. Poder de síntese. O poder de síntese aqui é rapidão. Queria saber se você foi injustiçado, se você tem alguma mágoa e o que você fez de melhor como ministro. Por quê? Injustiçado e mágoa, isso daí é pra cara mal resolvido. Eu fui um cara bem resolvido. Aquela coisa, a minha origem... eu não ganhei o presente de Natal. Mas você não ficou feliz de ter saído. Quantas vezes você não passou por isso na vida? Mas não ficou feliz de ter sido tirado do ministério, né? Mas assim, não tem mágoa, não tem... Esse sentimento de injustiça, o mundo não é justo. Não existe isso. Ai, meu Deus, e carregar mágoa. Isso é bobagem. Olho pra frente, por isso que eu tô sempre rindo. Na minha mochila, eu não carrego quase nada de sentimento negativo. Por isso que eu viajo leve, por isso que... Pode ver, às vezes que eu entrava no embate no Congresso, ia para lá, os caras vinham, batiam, me cercavam, me xingavam, me ameaçavam. As pessoas não sabem, mas atrás tem gente ameaçando. Caramba. E eu tava rindo. Sim. Pode ver, né? Então, assim, eu viajo leve, isso é de mágoa, de injustiça. Achei a injustiça muito maior. E o que você fez de melhor lá? O que você deixou de bacana como ministro? Um monte de coisa que obviamente não vão comentar. Eu vou falar que me ocorre. Recentemente a Folha fez uma matéria contra o Enem Digital. Os donos da Folha são os donos da Gráfica Plural, que fazia o Enem impresso. Quando eu estava lá, deixou de fazer. Ficaram possessos. E você via a Folha toda hora me descascando. A gente fez tudo limpinho. Fomos ao TCU, Tribunal de Contas da União, fez tudo bonitinho e o pessoal da Folha saiu. Veja, para fazer o Enem, não dá para ser em qualquer gráfica. Tem umas 2 gráficas no Brasil que podem fazer. Por isso que a gente quer fazer como é feito no mundo inteiro. Enem digital,
Você vai num horário, num dia, perdeu, teve piriri, remarca, não perde o ano inteiro. Coisa mais civilizada que tem, o custo final é muito mais baixo. Eu saí de lá, infelizmente já começaram a tirar um pouco os planos, né? Foram 100 mil pessoas que fizeram, que tinham vagas, né? O Enem teve uma abstenção muito grande, o impresso e o digital. A abstenção em ambos foi igual. Mas a gente fez 5% do Enem já digital. Só que agora tiraram o pé do acelerador, vão manter o número percentual e vão fazer no mesmo dia. Que a ideia era fazer em várias vezes o digital para a pessoa perdeu, teve um problema, poder refazer. Então esse daí, o Enem digital, foi importante, mas se pegar a carteirinha digital também. Aliás, podiam mandar de novo a carteirinha digital, porque está pronto, Sim. Os sistemas, está tudo pronto a carteirinha digital. Sim. E tira a tetinha da Uni, né? Exato. O estudante passa a ter acesso à carteirinha no celular. Perdeu não sei o que lá, baixa a carteirinha do amigo, no celular do amigo. E o custo é baixíssimo, baixíssimo. Boa. Como eu tive um pequeno contratempo com o Rodrigo Maia, ele não colocou, deixou caducar a MP da carteirinha digital. Mas ela já pode ser mandada de novo e acho que agora passa no Congresso. Nenhum parlamentar vai votar contra, imagina, todos os estudantes vão ficar bravos. Tinha o diploma digital que a gente também estava fazendo. Eu acho que o maior impacto vai ser a política nacional de alfabetização, porque a gente acabou com Paulo Freire, tudo com assim, adesão voluntária, as pessoas não sabem, mas a nova política precisa ser feita com métodos provados que cientificamente são eficazes. Isso tem que ser o fonético, e não é do Paulo Freire, da patota do Paulo Freire, né, que é o socioconstrutivismo, que não funciona. E esse método aí, com adesão voluntária, 75% dos municípios no Brasil inteiro já aderiram. Os que não aderiram vão começar a performar mal nos próximos anos e eu acho que naturalmente vão sendo expurgados. Mas tem muita coisa. Uma coisa que me deu satisfação foi aquela historinha lá do contingenciamento, que no final a gente descontingenciou tudo, absolutamente tudo, antes do prazo que a gente havia dito, que era só 3% que a gente tinha descontingenciado, não foram 30%, foi 3% que a gente, pouquinha coisa. Foi antes do prazo e no final, como a gente reduziu o livro didático, cortou um monte de trapizombas, sobrou dinheiro. E a gente mandou, além do orçamento, 250 milhões a mais a partir de outubro. Para terminar a obra que estava parada pela metade, colocar painel fotovoltaico. E você vê, nos últimos 20 anos, eu acho que teve uns 3 anos que não teve corte. Sendo o ano que eu estava lá, foi um dos anos que não teve corte. Eu acho que não teve nenhum ano que foi enviada a verba suplementar ao orçamento. Mas tem um monte de coisa. Posso falar aqui, por exemplo, da TV Escola e do Mercosul Educação, que é engraçado pra diabo. Essas duas histórias são engraçadas. Só que eu não sei se... Porque eu cortei, eu cheguei lá, vi TV Escola, o que faz? Faz esses vídeos aqui do unicórnio. E, quanto a gente gasta? 500 milhões por ano. Não vou assinar, não vai ter outra vez, acabou. Por ano não, 500 milhões em 4 anos. Não vai ter mais, que é mais ou menos o que gasta com a TV Cultura aí no estado de São Paulo. Tem o Mercosul Educação, que também foi mais ou menos a mesma pegada. Eu não queria falar demais, porque senão tomar outro... Você falou que ia ser rápido, mas a pergunta é longa. Lá, várias perguntas. Fiz pergunta curta. Você é um sincerão, né? Você falou que você não precisava, né? Você está contando a sua história, tem uma bela casa em Riviera, que ganhou com seu dinheiro próprio. Mas você falou que Brasília a gente não conhece, tem um sistema que é corrupto. Agora, vou até roubar sua pergunta, Marinho. O áudio vazado que deu do Bolsonaro, isso é ideológico? Isso é imprensa? O que você acha deste caso que está nos trending topics, sendo sincerão? Você está falando do áudio que está no jornal, que é da ex-cunhada dele? Exatamente. Assim, se tiver coisa errada, não conte comigo para defender. Pegaram o áudio dele falando isso, pegaram o áudio do presidente Bolsonaro falando isso, não conte comigo para defender. Pegaram bens e propriedades dele que visivelmente foram comprados, não conte comigo para defender. Agora, desculpa... Áudio da ex-cunhada, não precisa ser nem ex-cunhada para falar mal. Para com isso, bem sogra, bolado. Ex-cunhada e sogra. Você não pode. Ex-cunhada e sogra não podemos. Não tem nem credibilidade. Eu acho que saiu até barato. Né? Vamos entrevistar a ex-cunhada. Você faz a CPI com a ex-sogra. Né? Vamos entrevistar a ex-cunhada do
Tá certo. Atua aí. Que coisa, hein? Que loucura. Mas eu falo de você, cara. Você já foi casado, não foi? Foi. Você sabe da minha vida, né? Só não Se for fala nada. entrevistar sua ex-sogra, sua ex-cunhada, Elas me como é que adoram, vai tá? ser? Tem uma bela relação. Mentira. Beijo, Sâmia. Só na Adoro frente. você. Muito Coisa bem. bonita. Mas eu acho que você é exceção. Eu verdade. não passei por isso, mas tem uma peça teatral É. que é Medeia, que foi o Ésquilo que escreveu, da dramaturgia grega. Sim. E ele termina, né, com a Medeia mandando os filhos dela carregarem um vestido envenenado para matar a nova mulher do marido dela, né? E aí ela fala, pô, mas meus filhos, eu vou matar os meus filhos. Ela fala, não, mas ele precisa ser punido. E termina a peça com uma frase fantástica. Os deuses desconhecem ira maior do que de uma mulher largada. Sim. Isso aí tem 2.500 anos. Sim. Será que tá valendo ainda hoje em dia? É. Bonito. E 22? É isso que eu ia perguntar. E logo ali. 22? Tem 22? Porque é o seguinte, a gente tem a audiência do Pânico, tem muita gente que é bolsonarista, que é apaixonado, que é fanático pelo Bolsonaro, tem muito lulista, que é do Lula, e tem uma turma que não sabe para onde vai. É uma turma que está perdida, que ela fala, eu fui no Bolsonaro, não sei se eu vou, também não gosto do Lula, que é essa turma que está aí que a gente chama de chapa-tênis. Que é a turma que... Você acha que vai para onde isso? Eu espero que não seja eu não posso falar, eu não deveria falar tanto de política. Eu vou fazer uma parábola por analogia, porque o meu cargo aqui não me permite falar tanto de política. Evidentemente que eu espero que vá para o presidente Bolsonaro. Você chega numa padaria, não sei se ainda tem, na padaria tem um prato feito. Aí você chega na padaria e fala assim, bicho, o que tem hoje para comer? Hoje tem picadinho e tem, sei lá, frango na chapa, que tem um peito de frango na chapa. O frango vem com macarrão, o picadinho vem com arroz, feijão e farofa, beleza? E aquela folhinha de alface com tomate, beleza? Pô, mas não dá para fazer um estrogonofe para mim? Não, hoje só tem essas duas alternativas. Pô, mas eu queria tanto comer estrogonofe, vou repetir, hoje tem picadinho e tem frango. Então, assim, a pessoa vai ter que fazer uma escolha. Se a opção for, você prefere fígado acebolado, eu não gosto muito de comer fígado. Aquele bife de fígado que a mãe fazia porque achava que estava com pouco ferro no organismo. Hoje em dia eu tenho ferritina alta, provavelmente por causa disso. Comi um montão desse bife de fígado É uma merda. É horrível. Fígado acebolado, né? Coisa de Minha avó mãe. fazia língua de boi, cara. Outra coisa que eu olhava para aquela língua, eu falava, meu Deus do céu, uma língua, isso daqui nem o cachorro vai querer comer, cara. Comer aquilo lá. Você tem duas alternativas, filho. Você pode comer aqui o bife de fígado acebolado com arroz, feijão e farofa, ou pode comer aqui o bonzo, a ração da sua cachorra. Eu vou comer o bife. Você pode comer o bife ou pode comer um prato de cocô. Eu vou comer o bife, cara. Então, assim, eu acho que a gente no passado, por exemplo, eu votei no Alckmin. Por que você votou no Alckmin? Porque o outro não era, mas é um macarrão insosso, com um molho ruim, meio passado. Mas o outro é um prato de cocô, cara. Não, tá louco? Entendeu? Então, assim, primeiro que eu acho que os desafios que a gente está tendo não é só o presidente, a classe média brasileira despertou. A gente despertou e a gente está descobrindo, graças à internet, ao celular, que o mecanismo está aí de pé desde a proclamação da República. O que me choca, o que eu descobri em Brasília, é que as pessoas que eu cruzei lá são descendentes dos caras que fizeram o golpe da República e mandam no Brasil desde 1889. É capitania hereditária ainda, até hoje. Eu não sei se é capitania hereditária, porque no Império tinha outra dinâmica. Eu estou até dando agora aulas de história no meu canal do YouTube, justamente para mostrar. Então você pega, por exemplo, o Fernando Henrique, o bisavô dele estava no golpe da República e era um dos milicos mais radicais lá, que queria mandar matar a família real. Você pega um monte de gente que estava lá, depois com Rui Barbosa, a família Mairim, tem um monte de cara que até hoje manda no Brasil. Você vai puxando o fio e vem. Os nomes são os mesmos, quando não é o mesmo sobrenome, você vai ver, é parente. Então, a classe média acordou que a gente é frango de uma granja desses caras. E o mecanismo de manter a gente na granja vem sendo apurado desde a proclamação da República. Primeiro com a nova República, com a República Velha, café com leite, que tinha um sistema, e aí ficaria muito longa a minha resposta. Depois com o Getúlio Vargas, que para mim é outra porcaria, o pai dos pobres, para mim foi um fascista, um cara horroroso,
que gerou mais problema. Ele deu vários passos na direção de acabar com as liberdades e transformar a classe média no Brasil escrava, empobrecer a gente, com os sindicatos unificados, com a Voz do Brasil, enfim, é uma conversa longa. E aí, para fechar, né, para fechar a chave de ouro, veio a República Nova, com a Constituição de 88. E aí entra o marxismo cultural, mas não no sentido do comunismo, da economia planificada, mas muito parecido com o que está sendo feito no mundo inteiro. Essa aliança entre o marxismo cultural com os grandes monopólios e oligopólios. Por isso que você vê dono de banco de esquerda. Isso seria uma explicação longa do porquê. Isso tem também, eu explicando isso no YouTube. Mas por que os banqueirões, aquelas famílias bilhardárias, são todas, quase todas de esquerda? Por que você vê um bando de empresários falando, não, porque a justiça social... Luciano Huck, pega o jatinho dele financiado pelo BNDES, trabalha para a Globo, que, mamou uma grana do governo federal anos e anos e anos, e vem com esse papinho de justiça federal. Daí, quando vem na hora H, você vê os cantores sertanejos que tem jatinho, mandando jatinho de oxigênio, ele lá fazendo aquela carinha de bom moço lá, fala, ai, mas eu não consegui. Então, assim, além de ser uma sacanagem, eu fico que esse mecanismo todo é uma grande sacanagem, mas o que me deixa realmente possesso é esse falso bom-mocismo. O cara vem, trabalha pelo mecanismo, o mecanismo te arranca o sangue e ainda aparece um monte de gente se posando de bom moço ou de boa moça, dando risada e falando que é pelo seu bem, dos seus filhos e dos seus netos. E o que a gente descobriu? Eu descobri coisa pior que isso lá em Brasília, mas ainda seria muito longo para contar detalhes. Mas o que a gente descobriu? Que esse mecanismo só vai piorando. Isso não é só que eu tenho que chamar um bando de gente errada, um bando de psicofanta. E psicofanta, só se o Lula estiver escutando, psicofanta não é refrigerante não, tá? Tem que chamar um bando de psicofanta de sua excelência. Esse termo tem que acabar, sua excelência. Mas o problema não é que eu tenho que chamar, o que eu perdi um monte de tempo na minha vida e perdi um monte de oportunidades da minha vida por essa turma. É que o meu filho vai perder e o meu neto vai perder. Por quê? Porque o neto dos caras já está sendo preparado. Os caras, não é? O filho já é governador, o filho já está na estrutura, o neto já está sendo treinado para explorar o meu neto, como se fosse exatamente o granjeiro e a granja. É George Orwell na veia, é a revolução dos bichos, é a fazenda dos animais. É uma paróquia difícil, de acertar, mas a gente tem que acreditar, né? Ô, Weintraub, obrigado pelo papo, cara. Sabia que o papo com você sempre é muito bom, você é um cara que fala fácil, você é um cara que conversa... Tem opinião. Torcer pra um dia você estar aqui pra gente conversar ao vivo. Olha o Arthur aqui atrás, olha aqui o Arthur. Olha, a gente mora junto. Ah, boa. Pede pra ele fazer uma flexão. É isso aí. Obrigado pelo papo aí que você teve com a gente aqui, pelo tempo que você disponibilizou aqui pelo Pânico. Quando você estiver aqui, vamos bater um papo aqui, conversar sobre outros assuntos também, a não ser só política. Maravilha, me falaram tanto, aí você vai lá no Pânico, dá uma porrada no Marinho. Marinho, você nem me fez uma pergunta, mas eu vou mandar um beijo pra você, ó. Tchau. Chegou na tirada, hein? No finalzinho. Tchau. Muito bem. Espera o Twitter, bonitão. Isso, espera o Twitter.